Olá, eu sou Cássia Campos, sou massoterapeuta, sou de Belo Horizonte e estou também na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje, com muita satisfação, eu tenho o privilégio de bater um papo com essa fantástica jornalista e atriz, Anete Gouveia. Prazer imenso. Prazer é meu. Obrigada pelo bem acolhida aqui. Obrigada, viu? Prazer estar aqui, uma honra. A honra é minha. Anete, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional. E a curiosidade é como você faz o balanço de flexibilidade entre jornalista, atriz e uma série de outras coisas que você é multitarefa. É verdade, a gente acaba fazendo tanta coisa na vida, Perfeito. Né? Mas assim, eu nasci em Ourinhos, interior de São Paulo, né? Perto do Paraná, já. Perto do Paraná, divisa com o Paraná, em Jacarezinho ali, né? Perfeito. E lá eu já fazia teatro desde criança, eu gostava muito, né, de teatro. Você seria uma extrovertida, então? Eu gostava. Eu não era extrovertida, não, eu era tímida, mas eu gostava de fazer teatro. Quando eu estava no palco, eu ficava extrovertida porque era personagem. É engraçado isso, né? Mas eu fui muito tímida. Mas o teatro, tanto na igreja católica, depois na escola, depois de grupo de teatro amador da cidade, e sempre assim. E aí depois eu fui para Assis estudar letras, e na universidade também, na Unesp, eu também fazia teatro, fiz Nelson Rodrigues, Brecht. Que bacana! Foi bem bacana. E não é fácil fazer Nelson Rodrigues, não. Não é fácil, a gente fez Perdoa-me por me traíres. Perfeito, que bacana. Mas a paixão pelo teatro me pegou, viu? Porque eu não queria, porque eu achava que era muita ilusão, que era difícil. Menina do interior, né? A gente assim, é complicado, mas você tem que ter dinheiro para você fazer, se dedicar só a isso, né? Então eu fugi muito, mas não teve jeito. Aí eu vim para São Paulo, eu terminei a faculdade de letras, aí eu dei aula no Objetivo, dei aula no Tapa, em outros colégios também de São Paulo. Enquanto isso eu fazia curso de teatro. Eu fiz pós-graduação na ECA, né, com teatro na educação, interpretação do teatro moderno, né? Depois eu fui me profissionalizar para pegar o DRT, né? O famoso DRT que eles exigem. Aí eu fui fazer Estela Helena. Aí terminei lá, né? Fiz. E assim, o teatro pegou assim na minha vida, mas eu fui trabalhar como professora e depois como locutora de rádio. Puxa, que interessante. É como se você tivesse vivido várias vidas. É verdade, você sabe que lá em Assis eu já tinha feito locução, porque no último ano eu tinha feito DP em matéria. Eu falei, não quero ficar mais um ano para estudar aqui. Aí eu falei com um amigo meu que fazia teatro comigo, eu quero trabalhar com uma coisa que não tem que trabalhar o dia inteiro, para eu poder estudar também de manhã e à noite, né? Então a universidade era puxada. Aí eu fui numa rádio. Aí na rádio eu fiz teste para repórter, mas aí eu ouvi minha voz e falei assim, eu acho que dá para ser locutora. Aí eu fiz o teste de locutora, na realidade eu imitei uma locutora. Como eu sou atriz, né? Sim. Uma locutora fala. Aí eu me imitei, né? Aí eu falo assim que eu não sou locutora, eu sou atriz que faz como locutora. E foi assim que eu comecei lá em Assis. Depois aqui em São Paulo também, na Ômega, depois da Alfa FM, depois na Nova, até que eu fiz o concurso público de locutora e fui trabalhar na Rádio USP. Lá eu fiquei 14 anos. Mas em todo esse período, eu sempre fiz teatro. Teatro, sabe? É porque é a paixão mesmo, né? Trabalhando com cultura indígena, porque eu tô com cara de índia, né? Você é maravilhosa. Não, mas eu sempre fui apaixonada por índios, sabe? Aí depois eu descobri que o meu bisavô era negro com índio. Eu falei, nada por acaso, né? Verdade. Não tem nada. Foi buscar as raízes. As raízes. Então eu comecei a trabalhar aqui com o Popote, que trabalha com cultura indígena, né? Fizemos lenda do Guaraná, Curumim, xamãs, tudo ligado à cultura indígena. Maravilhoso, maravilhoso. E depois eu fiz jornalismo. Eu já trabalhava como apresentadora, falei, vou fazer um curso de jornalismo, eu gosto muito de estudar, né? Você é uma eterna aprendiz. Eu adoro, isso é verdade. Tem até uma música, né? Perfeito. Eu gosto. A gente vê que antigamente, como os colégios eram bons,
É verdade. Então, sempre estudei em colégio de Estado. Eu também estudei em colégio de Estado e eles eram referência. Você fez engenharia, né? Fiz engenharia. Olha, Fiz 2 engenharias, depois eu fiz 6 pós. olha, O gente. mestrado, doutorado, eu estou terminando. Mas é inteligente mesmo, hein? Olha. Não é que é vontade de Foi esforço, né? Esforço. Além da inteligência, a gente tem a coisa do esforço, de querer, né? Querer é importante. Eu sempre pensava o seguinte, eu não posso ficar na média, tem que ficar acima da média. Olha. Né? Você tem que se destacar de alguma forma honestamente. Sim, verdade. Né? E honestamente você tem que estar acima da média. E professor também. E você sabe como é que é dar aula, né? É verdade. É uma delícia, É né? uma delícia. É uma delícia. Eu dei aula de literatura. Bacana. Eu sou apaixonada por literatura. Por isso que eu estou fazendo Pagu. Que interessante. Como é que funciona a tua mente? Eu estou imaginando assim, você fez letras, né, que é uma coisa interessante. Aí, como atriz, você viveu vários personagens, né? Alguns que você se identifica com eles e alguns não. Né? Que às vezes, dependendo da peça, você tem que desempenhar. Você não é aquela pessoa que está lá, né? O personagem. Tá? Depois você, no jornalismo, você tem aí um determinado momento que assim, você tem que ser isento, né? ou de ideologia, ou de partido, ou de política, alguma coisa, você tem que escrever uma coisa real, né? Com o olhar de jornalista. De jornalista. Certo, né? Aí, como locutora e tudo mais, você vai fazendo aquilo direcionado para o público e também o pessoal às vezes pensa assim, minha cerimônia é fácil, só ler aquilo lá. Não, você tem que saber pronunciar o nome correto das pessoas, você tem que ter assim, e causar uma empatia com o público, né? Coisa que você faz com maestria. Obrigada, você também, imagina. E esse conjunto todo, eu acho que assim, talvez desde pequena, você foi idealizando o seguinte, a minha vida é um quebra-cabeças e eu vou compondo esse quebra-cabeças de uma forma assim, profissional, né? Mas que também, pela flexibilidade, te vai completando alguns pedaços desse quebra-cabeça. É muito bacana. Verdade, é um quebra-cabeça. Você sabe que eu pensei muito nisso, que chega um certo momento da idade da gente que a gente vai fazendo uma reflexão sobre a vida, né? Sim. E aí eu pensei, como eu estava trabalhando com uma área de agronegócio, jornalista no agronegócio, do Terra Viva, né, da TV Bandeirantes, depois do TPO, e eu pensei assim, por que eu estou aqui? Porque quando eu era bem mais jovem, 17 anos, né? Foi outro dia. Um pouquinho. eu trabalhei no sindicato rural e feira agropecuária. Então eu tive uma ligação com isso. Não, e outra, você falou com o homem do campo. Isso. Você falou com o agricultor. Meu avô foi cafeicultor, plantava café. Então tem uma relação. A vida pisou da na gente, terra, né? Eu senti um pouquinho quem faz tudo lá ganha pouco, o atravessador ganha muito, isso, né? Isso, exatamente. Assim, não foi família rica, mas tinha lá, né, as terras dele e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem uma composição mesmo. E depois as coisas vão voltando e você fala, por que eu estou aqui? Mas foi por isso. Né? Por que eu estou fazendo o espetáculo sobre Pagu? Eu escrevi esse espetáculo, foi com muito, assim, com muita pesquisa. Depois que eu entrevistei muitas mulheres, que eu tinha um programa chamado Grandes Mulheres, né, da Câmara e da Rádio USP também. Então, depois que eu sempre fui ligada muito ao Pagu pela paixão dela, pela curiosidade. E depois eu descobri. Eu falei assim, nossa, eu tenho tanta essa ligação com ela, não sou nem um pouco do que ela sofreu, eu aguentaria, porque foi muito forte. Né? 23 prisões, né? Mas assim, aí eu comecei a entender que a curiosidade dela me movia. E além disso, ela gostava de viajar como eu tenho até um blog de viagem também, né? Canal, tudo que eu gosto. Então eu falei assim, olha que interessante. E aí a gente começa a perceber que a nossa vida tem um sentido. Aí eu comecei a ler Simone de Beauvoir há pouco tempo. Eu falei, mas por que eu estou lendo Simone de Beauvoir? Tudo bem que é o lado feminista, é bacana, mas não é só isso. Aí eu descobri que ela também gostava de viajar e que ela era muito curiosa. Então a gente começa a se identificar, né? A descobrir os nossos caminhos. É engraçado isso, né? Verdade. A vida é assim. Normalmente assim, você vai pesquisando a vida de várias pessoas,
tem algum ponto em comum a gente sempre encontra. Encontra, é verdade. Eu adoro biografias. Eu gosto de saber da vida. Até a minha mãe fala assim, que eu não sei como meu pai fala, mas que tanto você quer saber da vida dos outros? Mas eu adoro saber da vida biografia dos outros. sua, porque você tem Obrigada. uma vida inspiradora. Obrigada. Mas tem muitas mulheres inspiradoras, né? Nossa Senhora, eu já entrevistei muitas. E como eu disse uma vez, uma que foi no meu programa, que eu fiquei assim, pensando, refletindo. Olha, as grandes mulheres são essas, que são anônimas, que estão todo dia aí, na batalha, na luta, né, para pôr comida em casa. Sim, exatamente. Né? Essas são as grandes mulheres, e é verdade, né? Aí que se mostra assim, o futuro é hoje. É verdade. Né? É a luta, né? Isso, é a luta. É sobrevivência do dia mesmo. É verdade. E essas são as verdadeiras guerreiras mesmo. São as verdadeiras guerreiras, é verdade. Essas mulheres anônimas e que estão aí no dia a dia lutando, né? Perfeito. Para criar seus filhos, né? E para botar comida na mesa, que a gente sabe que está um momento muito difícil, né? É verdade. Você voltou ao Paulinho recentemente ou não? Eu sempre volto. Eu amo, Você né? ficou- Fiz tabu lá. Precisa fazer o voto perfeito lá, fazer uma escala sua lá. Pessoa fruto bonito da terra que eu sou apaixonada por Ourinhos, o coração da gente bate diferente com o da cidade da gente, sim, né? é verdade. E aí, quando eu vou pra lá, tem parentes ainda, amigos, né? Mas eu vou, não deixo de ir. Aquela comidinha da terra mesmo. Nossa, City, né? É uma Sim. delícia. A gente rever as nossas raízes. Foi importante aí a tua parte, principalmente como. Eu vejo mais assim, você fez letras, quando você lecionou, o olhar seu para os alunos era um outro. Tá? Aí você teve um olhar, por exemplo, para a direção. Né? Aí no teatro, então você está lá com o público, com o elenco, e aí você vê o público. E você imagina a empatia que você tem que fazer com eles para aquilo, né, fluir e dar certo. Né? Como jornalista, você também vê aquele olhar. Então, você vê, por exemplo, o olhar do agricultor que deu certo, e você tem aquele que teve as geadas e teve um monte de coisas das intempéries, que ele perdeu tudo. Então, aquele momento de desespero dele, né? Então, você acaba pegando um pouco as dores, né, daquela pessoa, porque tudo tem alma. Sim, e quando se fala assim de pecuária, eu ficava muito preocupada com isso, porque existem muitas críticas, mas eu conheci o quanto essas pessoas trabalham, sabe? Exato. O quanto elas se dedicam, e eu falei, olha, a gente tem que mostrar esse outro lado, o da sustentabilidade, que existe agora, o respeito à natureza, o respeito à natureza, o bem-estar animal. Sim. Quando eu entrevistava aquelas mulheres e aqueles homens que trabalham com bem-estar animal, eu ficava muito emocionada. E olha que bonito isso, essa procura por uma, né, por uma coisa melhor, por um mundo melhor, né? Que é o que a Pablo fazia também, buscar um mundo melhor, que eu acho que é o que todos nós temos que fazer. Nós estamos aqui para isso, para buscar um mundo melhor para a gente, para o outro, né? Verdade. O olhar é diferente. Então, tem pessoas que olham, por exemplo, terra, é só terra. Mas tem gente que pega um pouquinho de terra e vê aquilo no tesouro. Que naquela terra você pode produzir o que quiser, você pode matar a fome de um monte de pessoas. Nossa, que coisa linda, é verdade. O olhar é diferente. Segurança alimentar, que é o que o mundo está sentindo hoje, né? Exato. Isso e é a muito parte importante. de sustentabilidade também. Que Poxa, eu descobri coisas incríveis nesse meio. A gente aprende muito, né? Aprende muito. Né? Entrevistando outro, a gente aprende, né? Você pode... Sim, também, né? exatamente. E é muito bom, né? Nossa, assim, muito fantástico mesmo, né? E parabéns aí, viu? Muito obrigada. Uma vida maravilhosa aí. Obrigada mesmo. Venha, por favor, nos brindar sempre. Obrigada, vai ser um prazer. Você tem uma Com energia certeza, adorei. maravilhosa. Viu? Obrigada. Você Por favor, também, estou muito eu feliz. queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda estão indecisas, ou em fazer arte, ou fazer, sei lá, qualquer tipo de profissão, tá? Em que momento que pode acontecer o estalo e a pessoa seguir os seus instintos e também depois os seus contatos. Tá certo. Bom, eu acho assim, o conselho que eu dou é siga o seu coração. Eu acho que isso é o melhor, sabe? Porque não adianta você querer fazer aquilo pelo dinheiro, ou porque o pai está querendo, né? Ou porque alguém está impondo alguma coisa.
Não, siga o seu coração e tudo vai dar certo. Meu contato é 119-8986-6450. Tenho aí também meu canal do YouTube com as imagens dos países, né, que eu conheci, que eu mostrei, e meu blog também com entrevistas da área de turismo, que é a Nete Moreira. Colocando a Nete Moreira, você encontra tudo aí, Momento Multitour. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Tá? Obrigada mesmo por tudo, viu? Felicidades. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica multitarefa e uma mente privilegiada, aberta sempre para novos desafios. A Nete Moreira, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.